Olá, bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista. Hoje nós vamos falar com o coach Sérgio Montes. Ele vai tratar sobre a habilidade de desenvolver multitarefas dentro do mercado ou no dia a dia. Seja bem-vindo, Sérgio, ao nosso programa. Obrigado, Tadeu. Primeiramente, vamos verificar como um profissional pode fazer para ser identificado por uma empresa como um multitarefa. Geralmente as empresas, hoje em dia, atualmente, estão procurando profissionais que sejam multitarefas. Mas o que se entende por multitarefa e aquilo que a empresa busca como multitarefa são coisas diferentes. Se entende como multitarefa aquela pessoa que faz diversas coisas ao mesmo tempo, simultaneamente. Mas não é isso que as empresas procuram. As empresas procuram pessoas multifacetadas, que consigam dar conta de várias atividades que envolvam um projeto ao longo da sua jornada de trabalho. Por exemplo, uma pessoa tem que estar numa empresa para fazer uma determinada tarefa específica até da formação dela, mas ela também tem que dar conta de uma equipe, de liderar uma equipe, de gerenciar um projeto, de fazer um orçamento, de fazer uma pesquisa, enfim, são várias tarefas que vão envolvendo ali ao longo a caminhada dela. As empresas consideram isso como ser um multitarefa. E aí, assim, para que a pessoa se torne uma pessoa desse jeito numa empresa, é importante ela ter uma formação e uma visão mais holística, tanto dela mesma como da própria empresa, para que ela possa complementar a sua formação com várias coisas que vão agregar dentro da empresa e do desempenho dela, facilitando a ela ter assim, uma jornada de trabalho melhor, ou seja, ela atuar diferentemente da sua forma de trabalho, onde ela pode ser mais produtiva. A maioria das empresas hoje procuram pessoas assim, que consigam lidar com várias demandas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, não simultaneamente, mas que possam olhar para diversos aspectos da empresa em si, né? E assim, a pessoa precisa se formar, precisa se capacitar para ter esse tipo de atitude, porque tem muita relação com a parte comportamental, né? É claro que não há obrigatoriedade da empresa oferecer, mas também seria interessante as mesmas darem essa oportunidade aos funcionários, não sei se talvez observando aqueles que podem desempenhar determinadas tarefas, mas também não seria importante as próprias empresas oferecerem esse tipo de serviço de qualificação aos seus funcionários? Sim, isso é fundamental, Tadeu. Muitas empresas já perceberam que existem N talentos dentro da empresa e que, ao olhar para essas pessoas como possíveis talentos e pessoas que podem se desenvolver ali, elas estão fabricando uma mão de obra muito mais qualificada para as atividades que elas precisam. Sai muito mais em conta a própria empresa pegar no seu corpo de colaboradores aquelas pessoas que têm talentos específicos e que podem ser desenvolvidos para atender as demandas do que buscar fora no mercado. Empresas já acordaram para isso e essas que já acordaram têm tido um resultado melhor. Sim. Outras ainda não pensam na questão de buscar e reter esses talentos, ainda ficam nesse troca-troca de mão de obra, né? E em outro aspecto, acabam tendo que ter mais pessoas para realizar diversas tarefas que uma pessoa com uma visão diferenciada e com talentos potencializados poderia fazer. Até mesmo já de dentro da empresa, né? Exatamente. Evitando maiores custos, no caso, maior oneração dessa mão de obra. Exatamente. Às vezes o profissional que já está ali precisa ser só burilado, trabalhado um pouquinho, investido nele alguma coisa, para que ele possa florescer dentro da empresa. E é um termo hoje muito usado pela psicologia positiva, o florescimento. Sim. Existe dentro da sociedade, um pouco enraizado, aquela questão da mulher ser mais preparada para desenvolver essas multitarefas. Você acha que ainda hoje existe essa padronização? Ou o homem, de fato, tem também essa capacidade e hoje necessidade, que, como você mesmo disse, das empresas buscarem esse profissional mais capacitado, com maiores informações, no caso, de desenvolver o seu talento? Você acha que isso, hoje em dia, não tem mais a questão desse enraizamento da questão da mulher ser a única capaz de exercitar múltiplas tarefas? Ainda existe esse tipo de pensamento. Só que é importante que nós separemos o que é considerado ser multitarefa do que as empresas procuram como pessoas multifacetadas, tá? Se confunde muito as duas coisas. Eu preciso de uma pessoa multitarefa e uma mulher geralmente é excelente para isso.
né? Entre aspas, porque nós temos diversos estudos e pesquisas que mostram que a pessoa que faz muitas atividades ao mesmo tempo, mesmo que ninguém faça ao mesmo tempo, mas que se envolve em muitas atividades, provoca uma série de danos, né, no desempenho daquela pessoa, que pode até trazer problemas de saúde, né? À medida que a pessoa faz muitas coisas, pessoas que são chamadas de multitarefas, elas têm perda de memória de curto prazo, não conseguem consolidar direito as memórias de longo prazo, memórias ficam irrelevantes, prestam atenção ou não prestam atenção em coisas que seriam mais importantes e acabam retendo informações irrelevantes, e isso vai se expressar na hora de você executar uma tarefa, por exemplo. Você precisava de um conhecimento específico, e aí, como você faz muitas coisas ao mesmo tempo, a retenção daquele conteúdo que você tem é um conteúdo mais raso, é uma informação mais superficial. E na hora que você precisa disso para usar, você não vai ter esse acesso. Você não vai ter essa informação mais aprofundada, por conta de estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa que é muito importante quando a gente fala de memória e de desempenho é a questão de foco. Aonde eu coloco o meu foco? Aonde está a minha atenção? E o foco e a atenção são fundamentais na aquisição da informação e do conteúdo e também na memorização dele. Apesar de que a memorização é um processo independente, um processo inconsciente que nós não interferimos muito. E está muito relacionado com a qualidade do sono que temos, tá? Mas mesmo assim, o que eu vou consolidar como uma memória de longo prazo se a minha aquisição está sendo prejudicada? Meu foco e minha atenção não está em um determinado aspecto ou em alguma tarefa específica, porque eu estou fazendo diversas coisas ao mesmo tempo. Então eu tenho isso prejudicado, em consequência, o resultado disso, na hora que eu trago da memória, vai ser uma informação também prejudicada. Sim, correto. Sérgio, você acredita que a formação dentro das empresas de grupos, especificamente multitarefas, ela é prejudicial ou benéfica? E, de repente, até que ponto para a empresa eles podem ser mais produtivos, assim, digamos? No aspecto multitarefa, que a gente entende comumente, né? Não, vamos falar desse primeiro, que a gente entende de uma forma comum, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, simultaneamente. Isso é prejudicial, porque eu vou perder 40% da minha produtividade. Eu vou gastar ao longo do meu dia 2 horas em coisas que não têm a menor importância, tá? Eu vou estar menos inteligente, tá? Porque eu não vou estar tão presente assim, vou estar menos inteligente. O relacionamento entre os pares e as pessoas vai acabar ficando prejudicado, tá? Por conta da própria irritação de estar fazendo muitas coisas. A pessoa, quando faz diversas coisas ao mesmo tempo, o humor dela não fica bom. Tá? Por causa do estresse que essa série de outras coisas acabam causando nessa pessoa. Até muitas vezes não consegue também desempenhar com perfeição, né? Exatamente. O desempenho dele vai acabar ficando prejudicado. Quando eu tenho pessoas multifacetadas que conseguem lidar com vários assuntos, isso é uma outra história. Porque mesmo lidando com vários assuntos, eu posso organizar a forma como eu vou fazer isso. E organizadamente, eu vou ter a capacidade, eu vou ter a condição de ter uma aquisição com mais foco, com mais atenção. Eu vou poder estar mais presente na tarefa que eu estou fazendo. Eu vou estar mais ali executando de uma forma melhor aquilo que eu estou fazendo, porque eu vou estar ali, consciente do que eu estou fazendo. Os resultados vão ser melhores. Para o grupo isso é importante. Você ter pessoas no grupo que conseguem lidar com diversos assuntos, isso é uma coisa boa e até enriquecedora, porque você pode aumentar a capacidade criativa do grupo. Você imagina num grupo você ter uma pessoa olhando para uma situação de uma única forma e você ter várias pessoas olhando para uma situação sob diversos ângulos, diversas perspectivas, a riqueza de informação, de material que vai vir aí para solucionar um problema é muito grande. A chance de você ter uma boa solução para uma demanda é fantástica.
No caso, então, quanto à questão da diferenciação da vida profissional e da vida pessoal, como as pessoas, então, qual a melhor maneira dessas pessoas lidarem com os diferentes casos que elas têm que conviver nesses ambientes? Como elas podem fazer, de repente tem algum exercício, algum tipo de treinamento que elas possam fazer para poder lidar melhor com essas tarefas cotidianas? Tem. Aliás, tem vários exercícios, né? Um grande exercício até que eu recomendo muito, né? E que na minha empresa a gente até oferece esses treinamentos, né? São treinamentos de autoconhecimento. Se você não sabe quais são as suas capacidades para atuar, como é que você sabe que vai fazer bem? Então você precisa saber quais são os seus talentos, as forças que você tem e os recursos que você vai poder trazer isso para você para poder executar as tarefas. A outra coisa é planejamento. O planejamento é fundamental, seja no nosso dia a dia, na vida doméstica da casa do teu dia a dia, seja dentro de uma empresa. Né? Sem planejamento, como é que você sabe que você vai fazer o melhor? Como é que você sabe o que você tem que fazer? Como é que você sabe se aquilo que você tem que fazer é importante ou é urgente? Tá? Então, quando você planeja a sua atuação diante do grupo, diante da tua vida pessoal, diante da tua empresa, você organizando o que você tem que fazer, a sua mente vai ordenar as tarefas. E passo a passo ela vai conseguir ajudar você a se colocar por inteiro naquilo que você está fazendo. O resultado, quando a gente está presente nas coisas, ele é muito melhor. Sim. No caso, então, entrando nessa questão das novas tecnologias, né? O que você acredita que elas ajudam ou atrapalham? Porque hoje em dia nós temos visualizado muitas pessoas ficam entretidas com seus smartphones, mídias sociais, acabam um pouco esquecendo da questão da ligação pessoal, entre pessoas no caso. O que você considera? Que ela ajuda ou atrapalha essa questão das multitarefas? Essa pergunta tem uma coisa interessante. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com pessoas que lidam com aparelhos eletrônicos, né? Jovens que usam o smartphone, tablets, os celulares, computadores, escutam som, veem vídeo, tal, tudo ao mesmo tempo. E aí, nessa pesquisa, queriam buscar 3 aspectos do comportamento dessas pessoas: aquisição de informação, retenção de memória e o uso dessa memória com a qualidade, né? E aí, ao longo desse estudo, eles perceberam que esse grupo que usava muito isso não era bom em nenhuma delas. Por quê? Porque todas essas tarefas juntas fazem com que, em vez de você ter acesso à qualidade das coisas, tanto da informação, da memorização e da própria atividade, tudo fica no nível mais superficial. Então elas foram consideradas não boas em nada do que fizeram. Pessoas ruins. Outro grupo foi estudado, aqueles que eram muito tecnológicos, né? Muito em cima de tecnologia, e eles foram piores. Então, nesse aspecto, a tecnologia ela pode ser uma vilã da produtividade. Mas, por outro lado, existem N facilidades que a tecnologia nos dá para que possamos gerenciar bem o nosso tempo. Por exemplo, eu posso ter no meu celular, ou no meu smartphone, ou no meu tablet, né, um programinha que ajude a gerenciar a tarefa, que classifique tarefa no tempo certo, que classifique se é importante, se é urgente. Entendeu? E assim, eu posso administrar melhor com a ajuda do equipamento. O problema não é o equipamento, é como nós utilizamos o equipamento. Esse acho que é o grande vilão da história, é a forma como a gente utiliza. Eu acho que nós não temos um preparo para aprender a usar. A gente tem um manualzinho de como é que funciona, mas como é que eu uso da melhor forma no meu dia a dia o equipamento para que eu possa tirar o máximo de proveito dele. Nosso próprio benefício. Né? Para o meu benefício e para o benefício da minha empresa. Sim, de fato. Sérgio, eu agradeço a sua presença, te deixo à vontade então para fazer suas considerações finais. Tá, eu agradeço a entrevista, né? E o que eu queria dizer para todos que estão nos vendo aqui, que o mais importante hoje em dia nessa questão de ser multitarefa, de ser multifacetado, e que está muito envolvido e muito relacionado com a questão da produtividade, é a preparação. A única pessoa que pode nos ajudar a estarmos mais preparados para o mundo, seja ele na vida pessoal, na vida empresarial, como profissional, somos nós mesmos. Então, invista em você, estude, faça cursos,
Estabeleça um processo de autoconhecimento contigo mesmo para que você possa entender quais são os talentos que você tem e quais as forças desses talentos que podem levar você aos resultados que você quer. E se você não sabe onde você quer chegar, procure ajuda num coach, com PNL, com a terapia, para que você possa saber exatamente o que você quer da vida. Porque hoje não basta nós sabermos o que não queremos. Nós precisamos identificar o que a gente quer. E isso nós só vamos conseguir investindo em nós. Então, use os seus recursos, use o seu tempo para que você possa crescer, tanto na vida quanto no mercado de trabalho, na sua carreira profissional. Tudo que você investe em você vai valer a pena para o seu crescimento. E nós ficamos por aqui e esperamos por vocês no próximo programa. Até lá!